Seja muito bem-vindo ao canal Jornada na Palavra. Um dia muito especial. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho, como que Jesus me alcançou. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre cisterna e sobre a fonte da vida, um manancial de águas que é Cristo. É importante você assistir esse primeiro vídeo e depois você assistir o meu testemunho. Eu quero compartilhar com você o que me aconteceu em meados de 2013 para 2014. O projeto, que era o Supermercado do Mon, nós abrimos em setembro de 2013, mudando de um lado para o outro. Nós estávamos nesse projeto e estava gerando muito cansaço, né? Eu trabalhava às madrugadas cadastrando produto e meu irmão e minha irmã ficavam na outra loja, então montaram-se uma equipe para passando uma dificuldade muito grande, porque foi me descoberto a apneia do sono, então eu não dormia, então eu trocava dia pela noite e eu via num cansaço muito grande. E nessas dificuldades, meu irmão começou a frequentar, né? Meu irmão levou a pastora Cristina lá no mercado para orar, e nesse momento foi liberada uma palavra sobre mim e disse que Deus tinha um projeto muito grande na minha vida. E eu era muito devoto a Nossa Senhora, porque eu sou de família interiorana. Ignorância muito grande espiritual, porque a minha família era católica, mas não era católica praticante. Então eu acreditei naquilo que falavam, né? E de fato fiquei muito raivoso quando a pessoa falou que Deus tinha um projeto na minha vida, porque eu me senti muito ofendido, porque achando que não era de Deus, né? Eu não, liberado essa palavra, eu me senti ofendido. Eu falei, não, mas eu já sou de Deus, né? Eu acredito na Nossa Senhora, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então eu debati naquele momento. Só que eu era um cara muito curioso, até hoje eu sou. Nem tudo que as pessoas falam eu acredito, eu vou pesquisar, eu vou procurar. Eu venho de algo, de uma família muito teimosa, de uma família muito ignorante, de uma família muito raivosa. Então aquilo ficou no meu coração, e certa feita eu estava fazendo farra, eu estava bebendo, eu estava frequentando boates, frequentando bares. Meu irmão me liga, diz que está no monte, né? E que ele estava de carona e eu precisava ir lá buscar ele. E certa feita eu fui buscar ele e oraram por mim lá no monte, né? Eu desci, sempre fui muito atencioso com as pessoas, então eu desci e lá estava a irmã Maria também, a pastora Cristina, o pastor Lando, e que foi os meus pastores, né? E eles oraram por mim, e a mão deles, a mão principalmente da pastora Cristina, esquentava. E ela tocou na minha mão e eu perguntei, uai, por que sua mão esquenta tanto assim na hora que você ora? Eu fiquei curioso, eu fiquei pasmo, né, naquele momento assim. Porque eu tava vindo de um bar, então tinha acabado de beber, aí claro que de fato quando eu chego lá, meu irmão fala, ela quer orar por você, e orou por mim, as mãos dela esquentou, e eu fiquei muito curioso com isso. E eu perguntei, ela falou, não, é a presença de Deus. E eu fiquei com aquilo na minha mente, falei, presença de Deus? Presença de Deus vai descer no ser humano? Como assim? Presença de Deus está no corpo do ser humano, eu fiquei com aquilo no meu coração. Tá, independente disso, eu segui a minha vida, levei meu irmão e comecei a ano normal. Então eu passei por alguns problemas, né? Pais nessa época, uns problemas muito sérios. Meu pai também passou por um problema muito sério, que ele estava em uma crise de depressão, trancado dentro de um quarto. Então a nossa família estava passando um perrengue muito grande. E de uma família que homem não chora, que se você apanhar você não pode chorar, que homem é macho, que não sei o que. Então nós vemos um machismo muito grande desde criança. Então nós não chorávamos perto das pessoas, nós carregávamos um espírito de ignorância, de raiva muito grande. Qualquer coisinha era motivo de briga, qualquer coisinha era motivo de discussão. E nessa situação meu irmão começou a ir para a igreja primeiro do que eu. E aí ele começou a compartilhar algo, né, sobre o Espírito Santo, sobre os cultos. Aí ele começou a levar até uns amigos nossos para a igreja, até na laje, né, da pastora Cristina. Nem tinha a igreja em si formada, estava começando ali. E ele compartilhava algo comigo, e eu lembro que nesse dia do monte foi ministrado a presença de Deus sobre mim, né, que o Espírito Santo de Deus trouxesse a verdade sobre mim. E só que eu não lembrava disso. Hoje eu lembro, porque se tornou vida dentro de mim depois. Enfim, eu quero resumir um pouco. Era muito raivoso, ignorante, que apanhou muito na infância, então acaba que o coração fica muito endurecido.
Quando eu entrava no carro do meu irmão, também estava passando por um processo muito difícil de separação, eu também. E de fato, nós, domingo, às vezes almoçava junto, ele estava deixando tocar louvor no carro dele, e aquilo ficava tocando no meu coração. Eu me lembro que desde quando eu ia na igreja católica, ali no Padre Luiz, tocava algumas músicas que eu chorava muito dentro da igreja. E aí, esses louvores também no carro do meu irmão começou a me tocar, começou a gerar choro no meu coração, só que eu segurava no meu carro mesmo, colocar para tentar entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu vou resumir, porque isso aconteceu várias vezes. Por várias vezes eu peguei meu carro, estava tocando um louvor, principalmente um louvor que sempre marcou a minha vida, que é do Fernandinho, que é Raridade, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E aí esse louvor, ele me fez chorar muito em uma época. Só que eu chorava no meu carro sozinho. Eu ligava na rádio que tocava, esse louvor estava no auge, e eu não quero aqui delongar muito, mas eu me peguei chorando dirigindo o carro. Eu me peguei chorando em alguns momentos, e eu limpava o meu rosto e falava, nossa, eu nunca chorei nem apanhando, agora eu estou chorando. E aí, de fato, o próprio Espírito começou a gerar em mim um quebrantamento. Hoje eu falo isso para vocês com clareza, mas na época estava uma guerra dentro de mim. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí, certa feita, por mais uma oportunidade, eu perguntei à pastora Cristina, por que de fato, assim, parece que toca um louvor, a gente fica sensível, isso ou aquilo? Eu querendo perguntar para ela sobre o meu choro, sobre as minhas experiências pessoais que já estavam acontecendo dentro do carro, mas eu não tinha coragem. E ela falou assim, não, o Espírito Santo de Deus gera mesmo um quebrantamento, quando a gente é tocado por Deus, é Deus te tocando, tá acontecendo com você? Eu falo, não tá acontecendo comigo não, mas já estava acontecendo, eu não queria era falar, porque eu não queria me render naquele momento, eu não queria abrir o meu coração naquele momento, porque eu achei que era uma coisa de meninice, de frescura minha, porque nós tratávamos isso com muita frescura. Enfim, de fato, chegou um ponto que eu fui sair com uma moça, essa moça morava no Novo Horizonte, e eu ainda estava fazendo muita farra, frequentando muita boate, e quando eu lanchei com essa menina, ela entrou no carro, eu liguei o carro estava na rádio cristã, e aí começou a tocar o quê? Raridade, e eu não aguentei, nessa hora eu chorei, e lágrimas saiu do meu rosto. A moça assustou, falou, o que está acontecendo com você e tal. Eu falei, não, estou passando por muita dificuldade e tal, vou ter que deixar você em casa. Eu lembrei de algo aqui que me entristeceu, mas não era isso. Na época eu tive que mentir, eu tive que esconder isso, né? Eu tive que fazer aquela ideia da boa vizinhança, porque eu estava conhecendo essa. Os dias foi passando, isso foi acontecendo com muita frequência. E um dia eu tive que encarar isso, né? Eu subi ao monte, porque na época, no primeiro momento que oraram por mim, falaram que a presença de Deus estava lá no monte, estava sobre as pessoas que estavam buscando a Deus, e eu sabia o endereço, porque eu tinha ido lá uma vez, e eu fui sozinha, certa feita, no monte, e aí eu fui com uma imagem da Nossa Senhora no meu pescoço. Volto a dizer, eu venho de uma família católica, né? E aí eu disse para o Senhor, eu abri a porta do carro, coloquei numa rádio cristã, abri meia porta, eu estava meio envergonhado, subi sozinho no monte do Serrinha, e eu falei, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai ter que descer aqui, porque se o Senhor estava no corpo daquela pessoa, que era a pastora Cristina na época, o Senhor também pode habitar no meu, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Só que eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, se o Senhor descer aqui, e se o Senhor verdadeiramente habitar no meu corpo, eu falava meu corpo, porque na verdade é no espírito, mas se o Senhor descer aqui e tiver um encontro comigo, a partir de hoje eu te sirvo. E eu fiz esse voto com Deus, eu fiz isso com muita seriedade, porque eu tinha convicção que Deus não desceria lá, eu tinha convicção que aquilo era uma besteira do meu coração, eu tinha convicção que aquilo era algo que eu estava fazendo de uma loucura total, só para tirar da minha cabeça, uma vez que as pessoas já haviam falado que Deus habita no ser humano através do Espírito, que Deus, através do Espírito Santo, acopla no Espírito. Já tinha sido me explicado isso, mas eu não acreditei. Então eu fui lá com a minha ignorância, né, vamos dizer assim, e só que aconteceu algo muito poderoso naquela noite. Quando eu levantei as mãos, como todo mundo, né, no monte, a gente percebe, eu comecei a observar o cenário, tinha pessoas levantando a mão, tinha pessoas
orando, tinha pessoas clamando, tinha pessoas chorando. E eu cheguei num cantinho, abri a meia porta do carro, levantei as minhas mãos e falei: Senhor, se o Senhor existe, eu estou aqui. Se o Senhor descer aqui e tiver um encontro comigo, a partir de hoje eu te sirvo. Só que eu comecei a esquentar, o meu corpo começou todo a esquentar, eu perdi as forças da minha perna e eu caí de joelho. Quando eu caí de joelho, o meu corpo estava queimando, o meu corpo estava suando. Até hoje, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu transpiro muito. E o meu corpo estava por dentro pegando fogo. As minhas pernas pingando água, os meus braços pingando água, eu sentindo muito calor nas minhas axilas, no pescoço e um queimor no meu peito. Quando eu saí daquela visitação de Deus, meus irmãos, eu levantei com pouca força nas pernas. Eu ranquei aquela devoção que eu tinha por Nossa Senhora, porque eu fui criado no interior. No interior, Nossa Senhora de Aparecida, ela era a proteção dos rodeios. E eu e meu irmão gostava muito da forma country de ser, da forma mais machista de ser, que é a forma cowboy de ser. Nós não éramos tanto viciados nisso, né? Ao ponto de vestir roupas, mas nós tivemos nossa época de infância, que nós usamos botina, que nós usamos calça apertada, camisa xadrez. Nós tínhamos muito isso. E de fato, eu caí em choro. E de fato, houve um quebrantamento muito poderoso sobre mim naquele dia. O Senhor me visitou. O Senhor teve um encontro comigo. Eu levantei, eu tirei uma corrente de ouro que eu tinha, de uma devoção grande pela Nossa Senhora, arranquei, joguei, né, no monte e falei para o Senhor: a partir de hoje eu te sirvo, porque o Senhor é mais real do que eu imaginava. E eu saí assim chorando daquele monte naquela noite. Isso é muito especial para mim. Eu até me emociono de falar sobre isso, porque eu procurei, né, o louvor Raridade. Eu lembro que meu irmão tinha me dado um pendrive, tinha esse louvor. Eu comecei a descer do monte, né, tirar o carro do monte e voltar para casa. Eu chorei muito nessa noite. Eu chorei muito, eu chorei até em casa e sempre limpando o rosto, porque nessa época eu morava com os meus pais e eu não queria que eles percebessem que eu estava chorando. Mas no outro dia, eu tive que falar com a pastora Cristina, porque eu falei com ela e falei: ó, aconteceu isso comigo, eu tinha uma visitação no monte, eu fui lá afrontar a Deus, não a ignorância, né, que eu sei que é uma afronta, mas assim, eu fui falar com Deus no monte e Deus me visitou. E o que eu preciso ser batizado? E aí eu fui batizado, né, eu confessei Jesus e fui batizado em 2014. Então assim, foi difícil muito para mim vencer algo que eu acreditei a vida toda. Mas eu comecei a ficar muito curioso. E o primeiro discipulado pessoal entre eu, a pastora Cristina e o pastor Orlando, eles falaram sobre a idolatria. Eles quis me explicar na Bíblia sobre idolatria. E eles abriram um texto 20, eles dizem assim, ó: não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu percebi que a idolatria aborrecia Deus, mas isso não me convenceu. Eles me deram um texto também no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, diz assim, ó: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Só, no Novo e no Antigo Testamento foi me provado que Deus era contra a idolatria, contra a produção de santos, contra o que eu acreditava naquela época. Mas certa feita, eu como muito curioso, como eu fui curioso a conhecer o Espírito, eu também peguei a Bíblia. E a Bíblia que eu usava, né? A Bíblia que eu carregava na época. E aí eu peguei a Bíblia nos livros que não tem na Bíblia cristã. Era muito curioso, eu não aceitava o que as pessoas dizem para mim. Até hoje mesmo eu tenho essa dificuldade. Tudo que as pessoas falam comigo, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Só a Bíblia comum, como essa aqui, ó, Bíblia Sagrada, CNBB. Eu abri no livro de sabedoria, verso 10. Esse livro de sabedoria tem somente na católica. Na época eu li, diz assim, ó, 13:10. Infelizes, porém, é sua esperança que está nas coisas mortas. Os que clamaram deuses, as obras das mãos humanas, ouro e prata, invenção da arte, figuras de animais ou uma pedra sem valor, lavrada em tempos antigos. Aqui está falando da idolatria.
Tanto é que lá no verso 17, desse mesmo livro, Sabedoria 3, verso 17, diz assim: agora fazendo-lhe promessa a respeito de seus bens, casamento e filhos, não se envergonhe de falar com aquilo que não tem alma, e pela saúde roga a quem é enfermo, pela vida suplica a quem é morto, para auxílio invoca uma coisa totalmente inútil. Está falando da idolatria. Lá no Sabedoria 14, verso 12, diz assim, ó: pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos, e as suas descobertas foi a corrupção da vida. Eles não existem desde o princípio. Está falando do ídolo. E aí existe um outro livro, que foi, acho que foi o primeiro texto que eu li, Baruque 6, verso 3, que também não está na Bíblia cristã, evangélica, mas está na Bíblia católica. Baruque 6, esse livro só existe na Bíblia católica. Verso 3, por enquanto tereis de ver na Babilônia esses deuses de prata, de ouro ou de madeira, que costuma ser carregado aos ombros e que provocam temor religioso entre os gentios. Cuidado, então, para não ficares parecendo esses estrangeiros, nem vos deixasse influenciar pelo temor para com esses deuses. Quanto então virdes multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensai lá dentro de vós mesmo, e só a ti, Senhor, que devemos adorar. Tanto que é interessante, e só a ti, Senhor, devemos adorar. Aí diz no 7, a língua desses deuses foi feita por um artista, está coberta de prata ou ouro, mas é de mentira e incapaz de falar. Como se esses deuses fossem moça vaidosa. Logo que lhe chega à mão algum ouro, mandam fazer uma coroa para colocar na cabeça deles. De vez em quando os sacerdotes tiram o ouro ou a prata desses deuses para o seu próprio uso e entregam também às prostitutas do bordel. Com roupas adornadas, esses deuses de prata, ouro ou de madeira, como se eles fossem gente. Mas eles são incapazes de se livrarem da ferrugem ou do caruncho. Depois de cobrir-los com roupa de púrpura, devem limpar-lhe a face por causa da poeira do tempo que lhe caiu em cima. Veja, deuses que não pode falar, idolatria. Fui liberto desse mal. Então, assim, eu estou aqui com a Bíblia católica, eu estou aqui com a Bíblia evangélica, né? As duas Bíblias, uma Almeida e a outra versão católica. Estou contando o meu testemunho porque é muito poderoso isso para mim. Eu fui liberto porque a verdade chegou diante de mim. E quando o Espírito de Deus me visitou, foi me falado sobre o sacrifício de Cristo, foi me falado sobre a morte de Cristo, foi me explicado que Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele tomou a chave do inferno, ele verdadeiramente senta do lado do Deus Pai, ele é o Senhor dos senhores, e toda língua confessará o nome de Jesus, e todo joelho se dobrará perante Jesus. Eu entendi que Jesus é o verdadeiro sacrifício, é o sacrifício eterno, é aquele que morreu para nos dar vida, é aquele que foi aceitável. O livro de Hebreus diz que Jesus foi aceitável a Deus, com seu próprio sangue entrou no tabernáculo e ofereceu a si para nos salvar. Então isso ficou muito forte ao meu coração, de acontecer essa transformação na minha vida. Eu me tornei evangélico cristão e me rendi ao nome de Jesus, batizei em nome de Jesus e me tornei um servo de Deus. Então eu deixei esse vídeo para compartilhar o meu testemunho com vocês e eu vou dar a fonte. Jesus é aquele que verdadeiramente morreu e ressurgiu, né, a fim de nos dar vida. Então nós precisamos confiar na obra redentora de Cristo. Cristo foi que morreu por nós. Cristo foi o sacrifício vivo. A Bíblia diz, tanto nessa Bíblia, se você pegar essa Bíblia, vai falar de Jesus, porque aqui tem o evangelho que fala de Jesus, os 4 evangelhos. Se você pegar essa Bíblia, vai falar também do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, por Jesus Cristo e pelo sacrifício dele. Antes, alma angustiada. Antes, boteco, bebida, mulherada, prazeres do mundo. Hoje, o prazer de servir a Deus. Hoje, o prazer de ter uma família estruturada. Hoje, o prazer de ter uma casa em oração, em devoção a Deus. Hoje, justamente, uma vida totalmente rendida a Jesus Cristo. Pela misericórdia e graça, claro, porque nós só estamos de pé, nós só temos vida, nós só temos o sopro de vida pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Não falo isso com orgulho, mas conto o meu testemunho. 11 a 12 anos que eu sirvo a Jesus Cristo e eu estou muito satisfeito com tudo que Jesus fez na minha vida.
tudo que Jesus tem feito na minha vida e tudo que Ele ainda fará através do seu Espírito. E verdadeiramente, o que nós mais temos como alegria no nosso ser é a sua presença, é a sua natureza. Somente pode receber uma natureza nova aqueles que confessar o sacrifício de Cristo. Então esse é o meu testemunho, espero que vocês possam ouvi-lo e também que Deus possa falar ao coração de vocês.